Você já sentiu seu coração disparar com pensamentos que não consegue controlar? Ansiedade e preocupação roubando sua paz? Hoje descobriremos como a oração íntima pode ser sua arma mais poderosa contra essas batalhas da mente. Vivemos tempos em que a ansiedade se tornou companheira indesejada de milhões de corações. As preocupações martelam nossa mente como ondas furiosas contra as rochas, e muitas vezes nos sentimos impotentes diante dessa tempestade interior. Mas há esperança. Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, nos ensinou que a oração não é apenas um dever religioso, mas um refúgio seguro para a alma aflita. Ele dizia: a oração é o suspiro da alma, o grito do coração, a força do cristão. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele não estava apenas oferecendo conselhos vazios. Em Filipenses 4, 6, 7, ele nos revela o segredo divino. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja que promessa maravilhosa. A paz que excede todo entendimento. Não é uma paz que depende das circunstâncias, mas uma paz que transcende nossa compreensão humana. É a paz que vem diretamente do trono da graça. Spurgeon experimentou isso pessoalmente. Durante suas lutas com a depressão e ansiedade, ele descobriu que a oração íntima era como entrar numa fortaleza inexpugnável. Ali, longe dos olhares curiosos, ele derramava seu coração diante do Pai Celestial. A oração íntima é diferente de todas as outras formas de oração. Não é performance nem ritual. É o encontro genuíno entre uma alma necessitada e um Deus amoroso. É nesse lugar secreto que os pensamentos ansiosos encontram seu fim. Se você está enfrentando noites de insônia por causa da ansiedade, se os pensamentos de preocupação roubam sua alegria, então esta mensagem foi preparada especialmente para você. Deus tem um plano para transformar sua mente agitada em um jardim de paz. Se esta mensagem está tocando seu coração, inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos que transformarão sua vida espiritual. Você já tentou levar suas ansiedades específicas para Deus em oração íntima? Compartilhe sua experiência nos comentários. A primeira coisa que precisamos compreender é que a ansiedade não é apenas uma fraqueza humana, mas uma realidade que até os gigantes da fé enfrentaram. Davi, o homem segundo o coração de Deus, clamou no Salmo 55, 4, 5. Está angustiado dentro em mim o meu coração, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Veja que honestidade. Davi não fingiu ter uma fé perfeita. Ele reconheceu sua angústia e levou tudo isso diante do Senhor. É exatamente isso que a oração íntima nos permite fazer. Sermos completamente transparentes com nosso Criador. Muitas vezes, pensamos que precisamos chegar diante de Deus com palavras eloquentes, com uma postura espiritual impecável. Mas a verdade é que Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele vê nosso coração aflito, ouve nossos suspiros mais profundos, conhece cada pensamento que nos perturba. A oração íntima é o lugar onde podemos baixar todas as máscaras. Não precisamos impressionar ninguém, não precisamos usar linguagem rebuscada. Podemos simplesmente ser nós mesmos diante daquele que nos ama incondicionalmente. Quando você se retira para esse lugar secreto, algo sobrenatural acontece. Seus pensamentos ansiosos começam a encontrar ordem. As preocupações que pareciam gigantescas começam a diminuir diante da grandeza de Deus. É como se uma luz divina começasse a iluminar os cantos escuros da sua mente. O profeta Isaías nos lembra em Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A palavra perfeita aqui significa completa, integral. É uma paz que abrange todo o nosso ser, mente, coração e espírito. Mas como isso funciona na prática? Como a oração íntima consegue destruir esses pensamentos perturbadores?
A resposta está na mudança de foco. Quando oramos intimamente, nossa atenção se desloca de nossos problemas para o solucionador de problemas. É como uma criança pequena que corre para os braços do pai quando está assustada. O perigo pode ainda estar lá, mas nos braços seguros do pai, o medo se dissipa. Da mesma forma, quando corremos para os braços do Pai Celestial através da oração, nossa perspectiva se transforma. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo essas verdades que podem transformar sua jornada espiritual. Qual é o maior pensamento ansioso que você tem enfrentado ultimamente? Como você tem lidado com isso? Agora vamos mergulhar mais profundamente no poder transformador da oração íntima. Existe uma diferença fundamental entre orar por hábito e orar com intimidade. A oração habitual é como cumprimentar um conhecido na rua, educada, mas superficial. A oração íntima é como conversar com seu melhor amigo, genuína, profunda e transformadora. Jesus nos ensinou sobre essa intimidade quando disse em Mateus 6,6: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Note que ele não está falando apenas de um lugar físico, mas de um estado de coração, um lugar onde estamos completamente a sós com Deus. Nesse lugar secreto, algo extraordinário acontece com nossos pensamentos ansiosos. Eles não desaparecem magicamente, mas começam a ser filtrados pela perspectiva divina. É como se colocássemos óculos espirituais que nos permitem ver nossa situação através dos olhos de Deus. Imagine um homem perdido numa floresta escura durante a noite. Cada sombra parece uma ameaça, cada ruído soa como perigo. Mas quando o sol nasce, ele percebe que muitos de seus medos eram apenas ilusões criadas pela escuridão. A oração íntima é como esse nascer do sol para nossa alma. Ela traz luz divina para iluminar nossa perspectiva. Os pensamentos de ansiedade se alimentam da escuridão da incerteza. Eles crescem quando não sabemos o que vai acontecer, quando sentimos que perdemos o controle. Mas na oração íntima, somos lembrados de uma verdade poderosa. Deus está no controle e Ele cuida de nós. O salmista declarou no Salmo 46:10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa não é uma sugestão passiva, mas um comando ativo. Aquietar-se significa parar de lutar, parar de tentar resolver tudo sozinho, parar de alimentar os pensamentos que nos destroem. Quando nos aquietamos diante de Deus, criamos espaço para que sua voz seja ouvida acima do barulho da ansiedade. É nesse silêncio sagrado que o Espírito Santo começa a ministrar paz ao nosso coração. É ali que os pensamentos destrutivos começam a perder sua força. A oração íntima não é apenas pedir coisas a Deus, é comunhão, é um relacionamento, onde falamos, mas também sabemos escutar. É onde despejamos nossos medos, mas também recebemos sua paz. É onde confessamos nossa fraqueza, mas também somos fortalecidos pelo seu poder. Pense numa conversa com alguém que você ama profundamente. Vocês não apenas trocam informações, vocês compartilham vida. Da mesma forma, a oração íntima é compartilhar vida com nosso Pai Celestial. E nessa comunhão, nossa alma encontra o descanso que tanto busca. Você tem experimentado esse tipo de intimidade com Deus em suas orações? Como tem sido essa experiência para você? Há um inimigo silencioso que se alimenta de nossos momentos de vulnerabilidade, a preocupação. Ela sussurra mentiras em nossos ouvidos, pintando cenários catastróficos que, na maioria das vezes, nunca se concretizam. Jesus sabia disso quando nos advertiu em Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A preocupação é como um ladrão que invade nossa casa mental e rouba nossa paz. Ela nos faz viver no futuro, imaginando problemas que talvez nunca existam, ou nos prende no passado, revivendo feridas que já deveriam ter cicatrizado. Mas a oração íntima nos traz de volta ao presente, onde Deus está esperando para nos encontrar.
Quando Ana estava aflita por causa da esterilidade, ela não guardou sua dor para si mesma. Em 1 Samuel 1,15, ela disse ao sacerdote Eli: "Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor." Veja essa expressão, derramando a minha alma perante o Senhor. É exatamente isso que a oração íntima nos permite fazer, derramar nossa alma. Não precisamos organizar nossos sentimentos, não precisamos ter tudo resolvido antes de orar. Podemos chegar quebrantados, confusos, até mesmo desesperados, e ainda assim encontrar acolhimento nos braços do Pai. A ansiedade nos faz sentir como se estivéssemos carregando o peso do mundo nos ombros. Cada problema parece gigantesco. Cada decisão parece impossível. Mas quando entramos na presença de Deus através da oração íntima, somos lembrados de quem realmente está carregando o peso, aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder. Em 1 Pedro 5,7, somos instruídos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra lançando aqui sugere uma ação definitiva, não gradual. É como tirar uma roupa pesada e jogá-la no chão. É uma decisão consciente de transferir o peso para quem pode realmente carregá-lo. Mas aqui está o segredo que muitos não compreendem. Lançar a ansiedade sobre Deus não é um ato único, é um estilo de vida. Cada vez que a preocupação bater à porta do nosso coração, precisamos conscientemente redirecioná-la para Deus através da oração. É como uma mãe que ensina seu filho pequeno a sempre correr para ela quando está com medo. Não importa quantas vezes a criança venha, ela sempre acolhe com amor. Da mesma forma, não importa quantas vezes por dia precisemos correr para Deus com nossas ansiedades, Ele sempre nos recebe de braços abertos. A oração íntima se torna então nosso refúgio constante. Não é algo que fazemos apenas quando estamos em crise, mas nossa resposta natural a qualquer sombra de ansiedade que tente se aproximar. Quantas vezes por dia você sente que precisa lançar suas ansiedades sobre Deus? Como você tem feito isso na prática? Existe um aspecto da oração íntima que é frequentemente negligenciado, mas que tem poder tremendo contra a ansiedade: a oração de gratidão. Quando Paulo escreveu aos Filipenses sobre não andarmos ansiosos, ele não parou. Apenas no orai e suplicai, ele acrescentou com ações de graças. A gratidão é como um poderoso antídoto contra o veneno da ansiedade. Enquanto a preocupação nos faz focar no que não temos ou no que pode dar errado, a gratidão redireciona nosso olhar para as bênçãos que já recebemos e para a fidelidade de Deus em nossa história. Imagine um homem que perdeu o emprego e está cheio de ansiedade sobre o futuro. Se ele conseguir, na oração íntima, agradecer pelas experiências que viveu, pelas habilidades que desenvolveu, pela família que o apoia, algo extraordinário acontece em seu coração. A gratidão não resolve magicamente o problema do desemprego, mas transforma a perspectiva com a qual ele enxerga a situação. Davi compreendia isso profundamente. No Salmo 103:2, ele se exorta: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de todos os seus benefícios." Ele sabia que a memória da bondade de Deus era uma arma poderosa contra os pensamentos destrutivos. Quando nos lembramos de como Deus agiu em nosso passado, nossa fé no presente se fortalece. É como olhar para um álbum de fotografias da família. Cada imagem nos lembra do amor e dos momentos preciosos que vivemos. Da mesma forma, relembrar as bênçãos de Deus fortalece nossa confiança em sua provisão futura. A ansiedade é alimentada pela amnésia espiritual. Esquecemos das vezes que Deus nos ajudou, esquecemos de sua fidelidade, esquecemos de suas promessas cumpridas. Mas a gratidão na oração íntima é como exercitar nossa memória espiritual, mantendo viva a lembrança da bondade divina. Há ainda outro poder na gratidão. Ela muda nossa postura interior. É impossível estar genuinamente grato e completamente ansioso ao mesmo tempo. Esses dois sentimentos são como água e óleo, não se misturam. Quando cultivamos um coração grato,
automaticamente criamos menos espaço para a ansiedade habitar. Em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo nos ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note que ele não disse por tudo, mas em tudo. Mesmo nas situações difíceis, podemos encontrar razões para agradecer pela presença de Deus conosco, pelo crescimento que a dificuldade pode trazer, pelas pessoas que nos apoiam. A oração íntima se torna, então, um jardim onde cultivamos gratidão. Cada sessão de oração é uma oportunidade de regar essa planta preciosa que expulsa as ervas daninhas da ansiedade. É um exercício diário de reconhecer que, mesmo em meio às tempestades, Deus continua sendo bom e fiel. Quando você ora, consegue encontrar motivos específicos para agradecer a Deus, mesmo em meio às dificuldades que está enfrentando? Precisamos falar sobre um obstáculo que muitas vezes impede nossa oração íntima de ser verdadeiramente eficaz contra a ansiedade: a falta de persistência. Muitos de nós oramos uma vez sobre uma preocupação e esperamos que ela desapareça imediatamente. Quando isso não acontece, concluímos que a oração não funciona. Jesus nos ensinou sobre a importância da persistência através da parábola do amigo importuno em Lucas 11, 5-8. Um homem bateu na porta do amigo no meio da noite, pedindo pães para oferecer a um visitante. Inicialmente o amigo se recusou, mas por causa da persistência do homem, ele acabou se levantando e dando tudo o que precisava. Jesus concluiu essa parábola dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. As palavras no original grego indicam ação contínua. Continuem pedindo, continuem buscando, continuem batendo. A oração íntima eficaz não é um evento isolado, mas um processo contínuo. A ansiedade raramente desaparece de uma vez. Ela é como uma erva daninha teimosa que continua tentando brotar mesmo depois de arrancada. Por isso, precisamos ser persistentes em nossa oração, arrancando cada novo broto de preocupação que tenta se estabelecer em nosso coração. Pense em Elias no Monte Carmelo. Ele orou 7 vezes antes de ver a pequena nuvem que indicava a chuva que estava por vir. Se ele tivesse desistido na 6ª oração, teria perdido o milagre. Da mesma forma, nossa persistência na oração íntima pode ser a diferença entre viver sob o domínio da ansiedade ou experimentar a liberdade que Deus tem para nós. Há algo poderoso que acontece em nosso coração quando persistimos na oração. Cada vez que retornamos ao trono da graça, com a mesma preocupação, estamos declarando nossa dependência de Deus. Estamos dizendo que reconhecemos nossa necessidade dele e que confiamos em sua capacidade de nos ajudar. A persistência também nos ensina paciência. Vivemos numa época de soluções instantâneas, mas o crescimento espiritual segue um ritmo diferente. Deus muitas vezes trabalha lentamente em nosso coração, não porque ele seja lento, mas porque precisamos de tempo para realmente aprender e crescer através do processo. Em Romanos 12:12, Paulo nos exorta a ser perseverantes na oração. A palavra perseverante aqui significa manter-se firme diante das dificuldades. É como um soldado que mantém sua posição mesmo sob fogo inimigo. Nossa persistência na oração é nossa forma de manter a posição contra os ataques da ansiedade. Não desista quando os pensamentos ansiosos retornarem. Veja cada retorno à oração íntima não como evidência de que a oração não funciona, mas como oportunidade de aprofundar sua intimidade com Deus e fortalecer sua fé através da prática constante da dependência divina. Você tem sido persistente em suas orações sobre as situações que mais te preocupam? Ou tem desistido quando não vê resultados imediatos? Agora quero falar sobre uma dimensão da oração íntima que pode revolucionar completamente sua experiência com a ansiedade: a oração de entrega. Existe uma diferença fundamental entre pedir a Deus para resolver nossos problemas e entregar nossos problemas inteiramente nas mãos dele. Quando apenas pedimos soluções, muitas vezes continuamos carregando o peso emocional da situação. Ficamos ansiosos esperando a resposta.
verificando constantemente se algo mudou, tentando forçar resultados. Mas quando verdadeiramente entregamos, experimentamos algo que transcende nossa compreensão natural: paz no meio da tempestade. Jesus nos deu o exemplo supremo de entrega no Getsêmani. Em Lucas 22:42, ele orou: Pai, se queres, remove de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele experimentou a angústia humana, mas encontrou paz na entrega completa à vontade do Pai. A verdadeira entrega não é resignação passiva ou conformismo derrotista. É a decisão consciente de confiar que Deus tem um plano melhor do que o nosso, mesmo quando não conseguimos vê-lo. É como uma criança que se joga nos braços do Pai, confiando completamente em sua capacidade de protegê-la. Provérbios 3:5-6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A palavra estribar significa apoiar-se ou depender de. Quando deixamos de nos apoiar em nossa própria capacidade de compreender e controlar, abrimos espaço para a sabedoria divina operar. A ansiedade frequentemente nasce de nossa necessidade de controle. Queremos saber exatamente como tudo vai acontecer, quando vai acontecer e qual será o resultado final. Mas a fé verdadeira nos convida a confiar, mesmo quando não temos todas as respostas. Na oração íntima de entrega, dizemos a Deus: eu não sei como resolver isso, mas tu sabes. Eu não posso controlar o resultado, mas tu podes. Eu escolho confiar em tua bondade, mesmo quando não compreendo teus métodos. Essas palavras, quando ditas com sinceridade do coração, têm poder para quebrar as correntes da ansiedade. A entrega também nos liberta da necessidade de ter tudo resolvido imediatamente. Podemos descansar no tempo de Deus, sabendo que Ele nunca se atrasa nem se adianta. Sua cronologia é sempre perfeita, mesmo quando nossa impaciência sugere o contrário. Quando verdadeiramente entregamos uma situação a Deus, algo sobrenatural acontece. Paramos de lutar contra circunstâncias que não podemos mudar e começamos a trabalhar com Deus naquelas que podemos influenciar. Encontramos serenidade para aceitar o que não podemos mudar e coragem para transformar o que está em nossas mãos. A oração de entrega é como soltar as rédeas de um cavalo selvagem que estamos tentando domar sozinhos e entregá-las ao verdadeiro domador de cavalos. O alívio é imediato e o resultado é sempre melhor do que conseguiríamos alcançar por nossos próprios esforços. Existe alguma situação em sua vida que você tem tentado controlar, mas precisa entregar completamente nas mãos de Deus? Existe um aspecto da ansiedade que precisa ser confrontado diretamente: os pensamentos mentirosos que ela planta em nossa mente. A ansiedade raramente vem sozinha. Ela traz consigo uma multidão de mentiras disfarçadas de verdades. Você não vai conseguir. Deus se esqueceu de você. Essa situação não tem solução. Você está sozinho nessa luta. Na oração íntima, precisamos aprender a combater essas mentiras com a verdade da palavra de Deus. Paulo nos ensina em 2 Coríntios 10:5 que devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso não é uma sugestão gentil, mas um comando de guerra espiritual. Quando um pensamento ansioso invade nossa mente, precisamos imediatamente levá-lo diante de Deus e confrontá-lo com a verdade bíblica. Se o pensamento diz: Deus não se importa com você, respondemos com 1 Pedro 5:7, Ele tem cuidado de vós. Se sussurra: você não tem futuro, declaramos Jeremias 29:11. Eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar esperança e futuro. A oração íntima se torna, então, um campo de batalha onde a verdade de Deus confronta as mentiras do inimigo. Cada versículo que declaramos em oração é como uma espada afiada cortando através da névoa da confusão que a ansiedade tenta criar. Jesus nos mostrou como fazer isso quando foi tentado no deserto. A cada mentira que Satanás apresentava,
Jesus respondia: está escrito. Ele não entrou em debates filosóficos ou tentou argumentar racionalmente. Ele simplesmente declarou a verdade das Escrituras, e essa verdade foi suficiente para derrotar o inimigo. Mas aqui está algo crucial. Para usar a palavra de Deus contra os pensamentos ansiosos, precisamos conhecer essa palavra. É como um soldado, que precisa estar familiarizado com suas armas antes da batalha. Não podemos improvisar na hora do conflito. Precisamos estar preparados com a verdade de Deus gravada em nosso coração. Em Salmos 119, 11, Davi declara: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando escondemos a palavra em nosso coração, através da meditação e memorização, ela se torna disponível instantaneamente quando precisamos dela para combater a ansiedade. A oração íntima também nos ensina a questionar nossos próprios pensamentos. Nem todo pensamento que passa por nossa mente vem de Deus. Alguns vêm de nossas próprias inseguranças, outros são plantados pelo inimigo. Precisamos desenvolver discernimento espiritual para distinguir entre a voz de Deus, nossa própria voz, e a voz do inimigo. Filipenses 4, 8 nos dá um filtro perfeito. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quando um pensamento não passa por esse filtro, quando não é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável ou de boa fama, então sabemos que não deve ocupar nossa mente. Na oração íntima, aprendemos a rejeitar esses pensamentos e substituí-los pela verdade de Deus. Que tipo de pensamentos mentirosos têm mais atacado sua mente ultimamente? Como você tem reagido a eles? Há um elemento na oração íntima que transforma completamente nossa experiência com a ansiedade, mas que muitas vezes é negligenciado: a adoração. Quando adoramos a Deus em meio às nossas preocupações, algo poderoso acontece. Nossos problemas não diminuem necessariamente, mas nossa percepção da grandeza de Deus aumenta tremendamente. A adoração na oração íntima é como acender uma luz poderosa num quarto escuro. Os móveis não mudam de lugar, mas nossa capacidade de enxergá-los claramente se transforma completamente. Da mesma forma, quando adoramos a Deus, nossa perspectiva sobre nossas circunstâncias se ilumina com a realidade de quem Ele é. Jó compreendeu isso profundamente. Em meio à perda de seus bens, filhos e saúde, ele não começou questionando ou reclamando. Job 1:20 nos conta que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e, lançando-se em terra, adorou. Mesmo na dor mais profunda, sua primeira resposta foi adoração. Quando adoramos a Deus na oração íntima, estamos declarando verdades fundamentais. Ele é maior que nossos problemas. Ele é digno de confiança independentemente das circunstâncias. Ele é soberano sobre todas as situações que enfrentamos. Essas declarações não são apenas palavras, elas reúnem nosso coração e mente. O Salmo 104 nos convida: entrai pelas portas dele com gratidão e nos seus átrios com louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Note a progressão. Primeiro entramos com gratidão, depois prosseguimos com louvor e finalmente bendizemos seu nome. É um caminho que nos leva da nossa necessidade para a grandeza dele. A adoração também nos conecta com uma realidade maior do que nossos problemas, temporais. Quando adoramos, nos lembramos de que fazemos parte de algo eterno, de um reino que não pode ser abalado. Em Hebreus 12:28 lemos: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Há algo profundamente libertador em adorar a Deus no meio da ansiedade. É como se nossa alma dissesse: mesmo que eu não entenda o que está acontecendo, eu sei quem tu és. Mesmo que eu não veja a saída, eu confio no teu caráter. Mesmo que as circunstâncias sejam adversas, tu continuas sendo digno de toda honra e glória.
A adoração na oração íntima não é fingir que os problemas não existem, é reconhecer que existe alguém maior que todos os problemas. É como uma criança que para de chorar quando vê o pai chegando. Não porque a situação mudou, mas porque ela sabe que agora está segura. Isaías 26:3 promete: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Quando nossa mente está focada em adorar a Deus, quando nosso propósito está firmemente estabelecido nele, a paz sobrenatural se torna nossa experiência. A adoração quebra o ciclo vicioso da ansiedade. Em vez de nossos pensamentos girarem em torno dos problemas, eles começam a girar em torno da grandeza de Deus. É uma mudança de órbita que transforma completamente nossa experiência interior. Quando foi a última vez que você começou uma oração falando sobre quem Deus é, antes de falar sobre o que você precisa? Existe um aspecto prático da oração íntima que precisamos abordar. Como criar um ambiente e uma rotina que favoreçam esse encontro transformador com Deus. A ansiedade prospera no caos, mas a paz floresce na ordem e na disciplina espiritual bem estabelecida. Jesus tinha seus lugares específicos para a oração íntima. Lucas 22:39 menciona que ele foi segundo o seu costume, para o Monte das Oliveiras. Note a palavra costume. Isso indica uma prática regular, um padrão estabelecido. Se o próprio Filho de Deus precisava de regularidade na oração, quanto mais nós? O primeiro elemento para uma oração íntima eficaz é escolher um lugar específico. Não precisa ser um local elaborado ou perfeito, mas deve ser um espaço onde você pode estar a sós com Deus, livre de distrações. Pode ser um canto do seu quarto, uma cadeira específica, até mesmo um lugar em seu quintal. O importante é que seja seu lugar sagrado de encontro com o Pai. O segundo elemento é estabelecer um horário consistente. Davi escreveu no Salmo 5:3: Senhor, pela manhã ouvirás a minha voz. Pela manhã me apresentarei a ti e ficarei esperando. Ele tinha uma hora específica para esse encontro. Quando estabelecemos um horário regular, nossa mente e coração se preparam antecipadamente para esse momento santo. O terceiro elemento é ter um plano simples, mas estruturado. Sem estrutura, nossa mente ansiosa pode ficar divagando durante a oração. Uma estrutura simples pode ser começar com adoração, continuar com confissão, prosseguir com gratidão, apresentar suas petições específicas e terminar intercedendo por outros. Mas aqui está algo crucial. Não transforme a oração íntima em uma tarefa religiosa mecânica. A estrutura deve servir como trilho de trem que guia, não como prisão que limita. O Espírito Santo pode e deve ter liberdade para conduzir suas orações em direções que você não planejou. Há também o elemento da paciência consigo mesmo. Muitas pessoas desistem da oração íntima porque sua mente continua sendo invadida por pensamentos ansiosos durante a oração. Isso é normal. Não se frustre quando isso acontecer. Gentilmente redirecione sua atenção de volta para Deus, como um pastor que com carinho traz a ovelha de volta ao rebanho. Em Salmos 46:10, Deus diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aprender a se aquietar é uma habilidade que se desenvolve com o tempo. No início, você pode conseguir apenas alguns segundos de quietude real. Com a prática, esses segundos se transformam em minutos de paz genuína na presença de Deus. Lembre-se também de que a oração íntima não é apenas um monólogo onde você fala com Deus. É um diálogo onde você também aprende a escutar. Às vezes, a resposta para nossa ansiedade vem não através de palavras audíveis, mas através de uma paz inexplicável que invade nosso coração, ou de um versículo que Deus traz à nossa lembrança. A consistência é mais importante do que a duração. É melhor orar intimamente por 10 minutos todos os dias do que por 2 horas uma vez por semana. A ansiedade se combate com disciplina diária, não com esforços esporádicos. Você já tem um lugar e horário específicos para sua oração íntima ou costuma orar de forma mais espontânea?
Chegamos agora a um ponto decisivo em nossa jornada. Como saber se nossa oração íntima está realmente destruindo os pensamentos de ansiedade e preocupação? Existem sinais claros que indicam que Deus está operando transformação em nosso coração através da oração. O primeiro sinal é uma mudança gradual em nossa resposta inicial aos problemas. Antes, talvez seu primeiro impulso fosse entrar em pânico quando uma situação difícil surgia. Mas quando a oração íntima se torna parte integral de sua vida, você percebe que sua primeira reação começa a ser: preciso levar isso para Deus. É como se um novo reflexo espiritual tivesse se desenvolvido. O segundo sinal é uma diminuição na intensidade dos ataques de ansiedade. Eles podem ainda aparecer, mas não têm mais o mesmo poder devastador sobre você. É como a diferença entre ser atingido por um tsunami e ser respingado por uma onda, o mesmo elemento, mas com impacto completamente diferente. Paulo experimentou essa transformação. Em Filipenses 4:11-12 ele declara: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. Essa não era uma conquista instantânea. Ele aprendeu através do processo. O terceiro sinal é uma capacidade crescente de encontrar paz, mesmo quando as circunstâncias não mudaram. Você descobre que pode ter problemas reais, mas também pode ter paz real ao mesmo tempo. Não é negação da realidade, mas uma experiência sobrenatural de que Deus está no controle. O quarto sinal é uma mudança na qualidade do seu sono e na sua capacidade de descansar. A ansiedade é ladra do sono, mas quando a oração íntima se torna eficaz, você percebe que consegue entregar suas preocupações a Deus antes de dormir e realmente descansar. Salmos 4:8 promete: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. O quinto sinal é um aumento em sua compaixão pelos outros. Quando não estamos mais consumidos por nossas próprias ansiedades, temos energia emocional para nos importarmos genuinamente com as necessidades dos outros. É como se nossa visão se expandisse para além do círculo de nossas preocupações pessoais. O sexto sinal é uma confiança crescente na fidelidade de Deus. Você começa a acumular evidências pessoais de como Deus tem sido fiel em sua vida. Cada resposta de oração, cada providência, cada momento de paz sobrenatural se torna um tijolo na construção de uma fé inabalável. Lembre-se de que essa transformação é um processo, não um evento instantâneo. Algumas pessoas experimentam mudanças rápidas, outras passam por uma transformação mais gradual. O importante é não desistir quando não vir resultados imediatos. Deus está trabalhando mesmo quando você não percebe. Em Gálatas 6:9, Paulo nos encoraja: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Sua perseverança na oração íntima será recompensada. A colheita de paz e liberdade da ansiedade virá a seu tempo. Qual desses sinais você já começou a perceber em sua própria jornada de oração íntima? Chegamos ao fim de nossa jornada e meu coração transborda de gratidão por você ter me acompanhado até aqui. Juntos exploramos como a oração íntima pode ser sua arma mais poderosa contra os pensamentos de ansiedade e preocupação. Aprendemos que não estamos sozinhos nessa batalha, que até os gigantes da fé enfrentaram momentos de angústia. Descobrimos o poder da persistência, da entrega, da gratidão e da adoração. Vimos como a palavra de Deus pode silenciar as mentiras da ansiedade e como uma rotina bem estabelecida pode transformar nossa vida de oração. Mas, acima de tudo, descobrimos que Deus está esperando por você no lugar secreto da oração íntima. Ele conhece cada um dos seus medos, compreende cada uma das suas preocupações e tem poder para transformar sua mente agitada em um jardim de paz. Não deixe que esta mensagem seja apenas mais um conteúdo que passou por sua vida. Pratique o que aprendeu. Encontre seu lugar secreto, estabeleça seu horário sagrado e comece hoje mesmo a experimentar o poder transformador da oração íntima.
Se este conteúdo abençoou sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa dessa mensagem e comentar como Deus tem falado ao seu coração. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão em sua tela, pois temos muito mais sabedoria bíblica para compartilhar com você. Que a paz de Deus guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Até breve.